Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na parte 5, as duas naturezas do homem. Parte 5. Então, como falávamos da vara de Moisés na parte 4, eu peço a você que assista por parte para você ter um entendimento perfeito. Porque vai trazer mais luz ao seu entendimento se você assistir parte por parte. Então, abençoados, como falamos do cajado de Moisés, Deus mandou Moisés lançar a vara, né? Êxodo 4, do 2 até o 7. Então, Moisés lançou a vara no chão, que é representando o espírito dele, o guia dele, né? O guia humano, que faz a representação do espírito humano, mostrando que o espírito humano, quando se sujeita à alma, e a alma sujeitando à vontade da carne, então vai gerar o quê? Serpente, que é a representação de demônios hoje. Serpente foi a representação de Satanás e dos demônios. Então vai gerar demônios. Essa oposição, aonde a alma se sujeita à carne, levando o espírito junto, porque espírito e alma são juntos, não existe vida sem espírito. Aonde a alma for, o espírito está junto. A alma não vai sem espírito, por isso que a alma é espírito também. É uma dualidade de espírito, que é o espírito que vive para as duas coisas, para cultuar a Deus, por exemplo. Maria confessou, quando soube que estava grávida, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O que ela estava dizendo? A minha vida engrandece ao Senhor. O meu espírito, a vida de dentro, o que dava vida à alma, a vida de Ana, ela diz, o meu espírito, que é o espírito, se alegra em Deus, meu Salvador. Parece uma mesma palavra, mas infelizmente, diante de uma análise, nós vemos que são diferentes. Alma e espírito são os dois juntos. Parece ter o mesmo sentimento. A minha alma engrandece ao Senhor, está louvando a Deus. Se está louvando, é porque está alegre. Mas vem a palavra dizendo, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então está dizendo que a alma estava se sujeitando à vontade de quem? Do espírito, quando glorificava a Deus. Então o espírito recebia força, ele se alegrava. Então o espírito estava sendo fortalecido, por causa da atitude de quem? Da alma. E se a alma não estivesse se sujeitando, fazendo aquilo que é agradável a Deus, estivesse voltado para a carne, então o espírito estaria fraco, se apagando. Você está entendendo, abençoados? Então, abençoados, agora o espírito lançado sobre a terra, o espírito lançado sobre a terra, que é a representação da vara, né? Fala da sujeição à carne, desprezo pela palavra, né? Lança a tua vara, ele lançou, e ela se tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, direção de Deus, ouvi a voz de Deus, pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e tornou-se, estendeu a mão e pegou pela cauda e tornou-se em vara. Então isso Moisés fez diante de Faraó, e a vara a cobra se transformou-se em vara de novo. Significa domínio do mal. Quando se ouve a voz de Deus, aquele estado de condenação, sobre quem? Sobre a alma, é cancelado. Então a alma, ela vive um estado de condenação espiritual manifesto por meio de demônios, porque o espírito junto à alma gera demônios quando em sujeição à carne, mas que poderia ser cancelada ao ouvir a voz de Deus, né? A direção de Deus. E tornou-se em vara na sua mão. E ele disse, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Agora ele disse no verso 6, ele vai mostrar outro sinal. E disse mais o Senhor,
Põe agora a tua mão no teu peito, coração, alma, sentimento, consciência. Todos esses nomes podem ser dados à alma. Coração, alma, sentimentos, consciência do homem. Está aqui. Alma. Ou coração, alma, sentimentos. Aonde nascem os sentimentos. Então, todas esses atributos podem ser dados à alma. Coração, sentimentos. É a alma. Então, ele diz aqui, põe a tua mão no teu seio, no teu coração, no teu peito. Da onde está o coração. E agora ele diz, e tirando-a, eis que quando Moisés tirou, o que aconteceu? A mão estava leprosa. Opa, o que aconteceu para que a mão de Moisés saísse leprosa de repente? Moisés já colocou a mão no peito dele diversas vezes e nunca ficou leprosa. Mas Deus estava mostrando para ele, ensinando para ele, que do coração do homem, como o Provérbio 4, 23, procede o bem e o mal. O coração do homem procedia as fontes da vida. Olha, confirmando a palavra do sábio Salomão. De tudo que se deve guardar, Provérbio 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele, do seu coração, Moisés, procede as fontes da vida, bem e mal. Moisés, quando tirou a mão, ela estava leprosa. Aí Deus diz aqui, ó, estava leprosa. E agora diz aqui, e Deus disse, torna a pôr a tua mão agora no teu seio. De novo, do mesmo coração, agora ele diz, tornou a colocar a mão no seu seio. E depois tirou, e eis que estava tornada como a sua carne. Voltou ao normal. Bem e mal. O homem possui as duas naturezas? Sim ou não? Sim. Você está vendo aí a dualidade de manifestação a partir do coração, da decisão humana de servir a luz ou servir as trevas, de servir a Deus ou servir a carne? Você está entendendo, amado? Então, abençoados, é isso que nós buscamos trazer para vocês. Nós temos exemplo também, que já falamos da necromante de Saul, que também era uma vida humana, mas que ela era voltado a necromante, que cultuava lá os mortos, invocava os mortos, e Saul procurou ela. Saul também agora mostra dualidade e atitude, porque antes, no seu reinado, ele mandou matar essa mesma necromante, confessa isso, que Saul mandava matar todos os feiticeiros, e agora Saul buscava as trevas, buscava se consultar com as trevas. Ele baniu todos aqueles adoradores das trevas, da idolatria das trevas, e agora ele estava buscando as trevas, através dessa necromante. E ela manifestou os poderes das trevas sobre ela. Então, vemos aí essas manifestações, né? O homem possui a manifestação com dualidade. Jesus mostrou as duas naturezas em si mesmo. Jesus fugiu para não ser apedrejado. Jesus fugiu de ser apedrejado, foi escarnecido, maltratado, mostrando a natureza humana. Quantas vezes Jesus estava num lugar e eles queriam apedrejar Jesus? Jesus não permitiu, por quê? Porque Jesus, o seu corpo tinha que subir intacto para a cruz. Ele tinha que subir intacto para a cruz. Não podia ter ossos quebrados. Então, ele preservou a natureza humana. Ele ali mostra a natureza humana, a natureza física dele. Onde até na cruz, ele mostrou duas naturezas, a física e a espiritual. Vamos ver isso no livro de Mateus 27, aonde Jesus mostra-se com a natureza humana e espiritual. Mateus 27, no verso 46. Mateus 27, a partir do verso 46. E diz aqui, e perto da hora nona,
exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus está mostrando ali na cruz que naquele sofrimento ele não estava sendo manifesto naquele momento ali, tá? Existiu vários momentos na cruz de manifestação. Primeiro foi a manifestação física, foi mostrada aqui. Então ele naquele momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele já não chama mais de pai, já não está mostrando mais a natureza espiritual, mas a física, a humana. Vê que a oração dele é Deus e não pai. A oração dele sempre foi pai, mas agora, como ele tomou a natureza humana, ele está pagando o castigo humanamente falando, em que não está sendo um poder sobrenatural de Deus sobre ele para suportar a dor, não. Ele está ali sofrendo como homem mesmo. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E ali, ele está recebendo naquele momento a transferência dos pecados humanos. E alguns dos que estavam ali ouvindo isso dizia: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja em beber de vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. E outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito, quer dizer, entregou o Espírito, com letra minúscula. Qual Espírito? Ele entregou o Espírito Santo? Não! Aqui está falando do Espírito humano, da vida humana, a vida do corpo. Entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, quando ele cumpriu a cruz, agora vem manifestar agora a natureza espiritual. Quando ele cumpriu, agora vem acontecer a manifestação da luz, a natureza espiritual, sobrenatural. Você está vendo, abençoados? Então existem muitos irmãos aí cabeçudos que não conseguem enxergar a natureza espiritual no homem. Vamos ver mais. Vamos ver agora lá no livro de João. Vamos agora para esses incrédulos e céticos. João, olha, vamos mostrar agora a natureza. Jesus falando sobre a natureza espiritual no homem. João capítulo 20. João 20, 29. Sobre a passagem de Tomé. Diz aqui. Vamos ler do 20, 26. Diz aqui. João 20, 26. Em diante. 8 dias depois, entraram outra vez os seus discípulos dentro. Dentro de quê? Da casa em que eles se reuniam. E com eles estava Tomé. Passou 8 dias. Jesus, 8 dias antes, já tinha se manifestado naquela mesma casa aos discípulos. E agora, 8 dias depois, Jesus volta. Uma semana depois. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Então eles estavam reunidos. Por que de portas fechadas? Porque eles temiam o Império Romano. Porque agora estavam caçando os seguidores de Jesus. Lembra que Pedro nega? Quando o povo fala: você não é um deles? Ele fala: não. Pedro negou por 3 vezes. Os discípulos estavam temerosos. Então estavam se reunindo agora para saber agora dos acontecimentos da cruz. Então estavam ali comentando sobre as palavras de Jesus que foi ensinado. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé, que quando foi relatado a ele que Jesus tinha aparecido, ele não creu. Então ele agora diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então, Jesus está convidando Tomé a deixar a visão física, entender apenas pela
pela faculdade física, olhando somente as coisas materiais, e agora olhar com os olhos espirituais. Jesus não está condenando a vida física, mas ele está dizendo para ele largar, abandonar, não sejais incrédulo. Você agora começa a enxergar a vida espiritual do homem, Tomé. Começa a entender a vida espiritual do homem. Jesus mostra o corpo físico para ele. Mas aquele corpo físico tinha morrido. E Jesus está mostrando que o homem agora, para Tomé, que o homem tem outra natureza, tem duas naturezas, irmãos. Natureza física e espiritual. E que Jesus estava ali manifesto com aquele corpo físico, mas apoiado sobre a natureza espiritual. Por isso que ele transpassou paredes. Você está entendendo, abençoado? E Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus. Então ele viu agora Jesus como Deus, glorificado. E disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Os irmãos que são Nicodemos da graça, que enxerga somente a letra, que só vê o físico, são os irmãos céticos, né? São os céticos da fé. Os ensinadores de graça aí, muitos deles, são os céticos, né? Que só vê a letra, só vê o físico, não enxerga a natureza espiritual. São como Tomé. Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados são os que não viram e creem. O que Jesus está dizendo para Tomé aqui? Bem-aventurados são os que não viram e creem. Como é que a pessoa vai crer numa coisa que não viu? Jesus está falando para Tomé que agora ele tem que olhar pela natureza espiritual. Ele tem que se enxergar da onde ele veio, que ele tem duas naturezas, a física e espiritual. Bem-aventurado, Tomé, são os que vivem pela natureza espiritual. Os que não viram, mas entendem quem eles são. Espíritos revestidos de carne. Por isso é isso que Jesus está dizendo para Tomé. Bem-aventurado, você me viu e creu. Você viu o físico e creu. Mas você tem que ver o quê? O Espírito, Tomé, que está aqui dentro, revestido de carne. Bem-aventurados que não viram e creem. Ora, Jesus também falou aos discípulos. Vamos lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 12. Vamos entendendo aqui. Olha, vamos entendendo a natureza, as duas naturezas no homem, né? As duas naturezas no homem. Mateus 12, no verso 15. Deixa eu ver aqui. É Mateus 12. Não, é João 8. Deixa eu ver, é João 8, 20. Espera aí, vamos para João 8. Vamos primeiro ver aqui em João 8, 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 8. João 7, João 8. Olha, preste atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. João. Jesus, ele fala o seguinte. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome isto farei. Se dois ou mais de vós concordardes com qualquer coisa na terra, será ligado nos céus. Jesus, quando está falando isso, amados, ele está mostrando ao homem que se dois ou mais de vós
concordar de qualquer coisa na terra, será ligado nos céus. Então, ele fala para os discípulos isso, que uma união de fé, de concordância. Mas, ele está mostrando que, a partir daí, a natureza humana, quando nós nos conhecemos na nossa natureza humana, nós então passamos a manifestar os poderes dos céus. Jesus, ele quando disse para os discípulos, ele disse, os discípulos, ele perguntou aos discípulos, diz assim, quem é que dizem ser o filho do homem? Quem é que dizem? Quem vocês acham que eu sou? Então, uns dizem assim, tu és João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, aqui ó, diz aqui, vamos ler aqui, João capítulo 14. Vamos ler aqui, João 14, vamos ler aqui para que você tenha o entendimento perfeito. João 14, no verso 6 em diante, diz aqui, Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele usa agora as figuras do tabernáculo que era feita, que era representado como o caminho, a verdade e a vida, mostrando-se como os portais do tabernáculo, os portais do tabernáculo, o portão, os muros do tabernáculo, que era o caminho, a verdade, né, representada ali pelas cores, né, nos muros, e a vida, né? Então ele usa as imagens do tabernáculo para trazer lembrança a eles, porque eles já exerciam, né, a adoração no tabernáculo, com as oferendas. Então eles iam entender. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque era o Pai que estava ali. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Ele não fala ninguém vai, como se fosse outro Deus, mas ele está se incluindo como o próprio Deus. Está dizendo, eu estou aqui dentro. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Se não ouvir os meus ensinos, as minhas palavras. E ele disse, vós me conheceis a mim. Está falando, ó, eu estou com vocês me conhecem, estou aqui. Também me conhecereis, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já, desde agora, vocês conheceis e têm de vista. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E ele disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e me tendes conhecido, Filipe. Quem crê em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, ó, a natureza, a vida humana, que cresce nele, também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, isto farei. Então, você está vendo? Demonstrando, Jesus primeiro se demonstra que aquela natureza humana que está ali, dentro está o Pai. E da mesma forma que Jesus, somos nós. Dentro dessa natureza humana está a vida de Deus, a vida que produz vida no corpo, que produz vida à alma. Então Deus está aqui da mesma forma que
que Jesus se manifestou, Deus no homem, também Deus está em nós. É isso que ele veio mostrar para nós no curso dessa vida, que Deus está no homem e que o homem apenas tinha que acreditar, reconhecer a sua natureza espiritual e não somente olhar para a natureza física, humana. O homem, ele diz que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as mesmas obras que eu faço. Você está vendo que não há distinção? Por quê? Porque a luz que produz vida no homem, ela pode manifestar os poderes da luz. Mas também, se fizer oposição a Deus, ela pode manifestar os poderes das trevas. Não me surpreende se um homem aparecer por aí, como existe na África. Tem muitos cristãos que querem negar, muitos que ensinam a graça que quer negar o poder sobrenatural da carne do homem. A carne não tem poder, morta, mas se há uma vida sobre ela, aquele homem maligno pode manifestar poder sim das trevas, como pode manifestar poder de Deus. Lá na África tem manifestações demoníacas que existem muitos ensinadores em graça que se for para lá, eles vão voltar de lá convertido ao vodu. Então, vai se converter à feitiçaria, porque eles aqui estão dizendo que não existe, quando chegar lá eles vão se curvar. Ele vai falar, não existe, é Deus. Então vai dizer que é Deus. Porque se não existe para eles, se eles veem uma manifestação daquela, vai dizer que é Deus que está se manifestando. Porque tudo é Deus para eles. Então, amados, existem as manifestações ocultas das trevas por meio da carne. Mas existe a manifestação da luz por meio do Espírito, em obediência à palavra de Deus. Então, não se pode negar esse fato. Não se pode negar este fato. Vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos fazer uma pausa. Paz, vamos para a parte 6.